sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz, 15º volume dessa série, né, da vida do plano espiritual. E aqui esse livro ele é específico e muito querido, me perdoe a repetição, porque ele vai nos dando um manual, ele vai nos dando informações nesse nosso procedimento dentro da reunião mediúnica. E aí, estamos hoje no programa 37, meus amigos. Nesse programa, nós estamos estudando o capítulo 32. Esse capítulo 32 vai falar para todos nós da manifestação do enfermo espiritual. E a gente tem que lembrar sempre que a reunião de atendimento espiritual, a chamada desobsessão, ela tem um aspecto socorrista. Ela não tem um aspecto experimental para saber se o médium é médium mesmo, ou se o espírito é o espírito mesmo. Não é isso que ocorre na reunião. É um objetivo de socorro. E dentro desse objetivo de socorro, a gente vai desenvolvendo certos olhares, certos pensares, certos saberes bem necessários para nós. Então, amigos, são essas reuniões queridas, né, queridas mesmo, que quem vai é o enfermo. E o que o enfermo necessita? De socorro, de cuidados, né? E é por isso que nesse capítulo 32, quando ele fala na manifestação do enfermo espiritual, é a primeira parte, né? Ele já nos leva a pensar, porque quando eu olho alguém como enfermo, naturalmente há um sentimento que vem, que é o sentimento de compaixão, é o sentimento de piedade, que move o nosso coração, né, que move a nossa atitude. Então, ele vem assim: as manifestações de enfermos espirituais irão até o limite de 1h a 1h30, na totalidade delas, para que a reunião perdure no máximo por 2 horas, excluída a leitura inicial. E a gente, assim, no CELD tem esse cuidado. No começo, né, era praticamente um grupo, depois 2 grupos, então eram 3 atendimentos por reunião, né, mais ou menos meia hora para cada um, né. Aí tinha a leitura inicial, tinha no final a troca dos passes, a avaliação, tudo isso, né? Hoje em dia, nós temos 2 atendimentos, como eu já falei, uma meia hora inicial, que é da preparação, é da leitura, o comentário de uma lição, a prece, né? O autopasse. Depois, tem a evocação do primeiro endereço, meia hora, um outro endereço, outra meia hora, e após a gente tem o trabalho da troca de passes entre os amigos, né, entre os médios que fazem parte do conjunto. Temos a prece e a avaliação. Então, a gente vai caminhando nessa forma, né? Para a gente não extrapolar no tempo, né? E até porque isso é assim, sai um grupo entra outro, né? Em termos de horário. E, com certeza, a gente tem conseguido um resultado, assim, interessante, né? Dentro dessa norma. Então, ele fala que 2 horas ao máximo, então, uma reunião começa, por exemplo, às 20 horas, ela vai até 22 horas, né? Você começa às 16 horas, foi até às 18, e aí a gente põe mais ou menos 1h30. No Leon Denis a gente caminha mais ou menos assim, né? Mais ou menos não, assim. E aí ele vai te trazendo, assim, André Luiz. O espírito desencarnado, em condição de desequilíbrio e sofrimento, utiliza o médico psicofônico
ou mais propriamente o médio incorporação? André Luiz com dessa colocação, médio incorporação. Interessante que Leon Denis também gosta, né? Mas, assim, a questão da incorporação, gente, não é naquele sentido que o espírito se afasta do corpo para que um outro tome conta, porque o responsável pelo nosso corpo é esse. E daí a gente vê algumas classificações assim. A incorporação é em 3 níveis, assim como tem a psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva, alguns colocam, né? A psicofonia é intuitiva, a psicofonia semi-intuitiva e a psicofonia inconsciente. Ou então, a incorporação intuitiva, ou assim, total, parcial ou semi-parcial. E aí são termos que são utilizados para a gente observar os níveis de consciência do trabalho, né? Então ele diz, então esse espírito desencarnado, que está nessa condição de sofrimento, né? De desarmonia, desequilíbrio, é interessante, meus amigos, que muitas vezes é um ponto de compreensão que o espírito tem diversificado acerca de um assunto. Temos que afastar, já falamos algumas vezes, da desobsessão, essa história de maldade, de vingança, de espírito cruel, não. Quantas vezes, meus amigos, em função de um mal-entendido, de um ponto de vista diferenciado, a gente acaba se complicando, muitas vezes até uma reencarnação por causa disso. Quantas vezes, né, meus amigos, a gente vê amizades, relacionamentos fragilizados por causa de uma incompreensão. Então, essa desorganização, esse desequilíbrio, esse sofrimento, caracteriza o espírito que vai ser socorrido na reunião mediúnica, esse enfermo espiritual. E aí ele vem com as deficiências, com as angústias que ele é portador, né? E ele vai exigir o quê? Olha o que André fala. A conjugação de bondade e segurança, humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra. Ele fala aqui a questão da bondade e da segurança, por quê? É necessário que esse sentimento de bondade aconteça, mas não é aquela bondade sinônimo de permissividade, sinônimo de fraqueza, não. É uma bondade segura, porque o bem é seguro, o bem não é frágil. Até porque o bem, ele faz parte da lei, né? Ele está lá na lei, é a lógica da lei. Então, o bem, ele é seguro. Então, que segurança é essa? É a criatura, o doutrinador, que está socorrendo, saber o que pode ser feito, o que deve ser feito, e aplicar aquele conhecimento na dose exata. Humildade e vigilância. Humildade por quê? Saber o que tem que ser feito é fácil, que é a teoria. Mas a humildade para pedir socorro, o socorro necessário para a realização daquela tarefa, né? E como é esse socorro? É passar o trabalho, a palavra para outro, o auxílio da prece, o silêncio, a escuta. Essa vigilância está muito observação do detalhe para saber onde é que está o problema realmente, porque nem sempre aquilo que aparece, aquilo que é gritado, aquilo que é apregoado é a questão real. Então, humildade e vigilância no companheiro que dirige a palavra. Então, ele vai falando aqui, ó, bondade, segurança, humildade e vigilância. 4 itens, né, que vão ajudar a alicerçar o trabalho e fazer com que o trabalho ocorra assim com um resultado, né? Qual é o resultado que o enfermo espera? O atendimento. A orientação, muitas vezes não é nem o cessar da dor, mas é a orientação. A gente vê exemplos práticos. Alguém que necessita de uma intervenção cirúrgica, mas ele não sabe disso. Ele está com muita dor, ele está com desconforto, ele está angustiado, né? E isso causando desequilíbrio na sua vida, na sua rotina. Daqui a pouco, alguém chega e fala assim, olha, eu tenho uma orientação. Vai procurar o hospital tal,
ou ambulatório tal, e lá você vai para o serviço do encaminhamento, assim, que você vai ser atendido. Essa orientação não tirou a dor, não deu um remédio imediato, mas a criatura já vai ter uma esperança nova, porque é acenar com a possibilidade de uma solução de um problema. Quer dizer que vai acontecer tudo daquele jeito? Não, muitas vezes ele vai chegar no hospital, vai enfrentar uma fila, né? A porta está fechada, muitas vezes não há o atendimento para aquela especialidade, mas já foi feita, vamos pensar nisso, meus amigos, uma movimentação diferente daquele estado de desânimo, de desesperança, de acomodação com uma dor. É uma possibilidade de uma resolução do problema. E a possibilidade já faz com que potências, às vezes até inesperadas, desconhecidas do próprio espírito, possam ser movimentadas, né? E aí, esse papel, e vamos tirar assim, a gente está falando do trabalho, do atendimento espiritual, mas na nossa vida da casa espírita, nem sempre a gente vai saber fazer tudo. Mas a casa espírita é um posto de socorro também, para os encarnados também, para nós também. E aí, muitas vezes, a gente ou alguém chega desequilibrado, com sofrimento muito grande, né? Com as deficiências, com as angústias, atrapalhando até a comunicação, o comportamento. E aí somos nós, aqueles que estão naquele momento ali para atender aquele que chega. E aí a gente vai ter que ter bondade, né? Que é alicerçado nessa compreensão, mas também segurança, essa segurança de que estamos numa casa espírita. E daí o cuidado quando na casa espírita a gente começa a colocar outras informações que não são pertinentes, né, à doutrina espírita ou ao propósito da casa espírita, né, do conhecimento espírita. Então, é bondade, segurança, humildade, porque nem sempre seremos nós a pessoa indicada a prestar aquela orientação. Então vamos encaminhar. Ora, procura o setor tal, no dia tal, no horário tal, para esse seu atendimento, né? Isso também é a vigilância que a gente tem que ter. Será que aquilo que a pessoa está falando é exatamente isso? Principalmente quando se trata nas questões financeiras, na ajuda por uma viagem, em algumas questões que aquela pessoa, até sabendo que a casa tem um dia de muito funcionamento, mas ela procura num dia em que a casa não está com tanta gente, quer dizer, ela sabe que vai encontrar e para aquela pessoa ela conta uma história nem sempre verdadeira. E aí a gente não estará ajudando. Então, essa vigilância que também é necessária. E o espírito que chega, nem sempre aquilo que ele apresenta é o retrato fiel da verdade. E se a gente não tiver essa vigilância, a gente pode, assim, alimentar uma fantasia, uma ilusão. Tanto por parte do grupo, da equipe, quanto por parte do próprio espírito. Então, são cuidados necessários. E aí ele continua. Mas antes de continuar, a gente vai falando, né? Meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E nesse momento, estudando a obra de Leon Denis, Desobsessão, trazida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 32, cujo título é Manifestação de Enfermo Espiritual. Estamos no 37º programa do estudo dessa obra. E André Luiz vai continuar assim. Natural, venhamos a compreender no visitante dessa qualidade um doente, para quem cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Olha só, gente. Cada frase precisa ser um medicamento e bálsamo. E aí a gente vê a vigilância, a segurança, para não falarmos coisas a esmo,
para não falarmos qualquer coisa, para não falarmos o que achamos, para não trazermos, às vezes, questões da opinião pública ou da vida pessoal naquele momento, que é o momento de atendimento. Claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule, porque o doente muitas vezes é caprichoso, né? E muitas vezes aquilo que ele está pedindo é exatamente aquilo que ele não pode. E que, se for fornecido, vai ser elemento para a doença, vai ser elemento, ao invés de facilitar, vai dificultar a tarefa. Então, não é possível concordar com todas as exigências que formule. No entanto, não é justo reclamar-lhe entendimento normal de que se acha ainda, talvez, longe de possuir. Olha só. Então, a gente não vai reclamar esse entendimento normal, e esse entendimento que eu falo em termos de comportamento, muitas vezes em termos até de vocabulário, né? Em termos de compreensão, ele ainda não tem. Às vezes, meus amigos, a cabeça está tão desorganizada que aquilo que parece óbvio, que aquilo que está tão claro, a alma não consegue digerir. E aí o cuidado até com a dosagem da informação, porque aquela informação que é dada muitas vezes de forma maciça e de forma muito veemente, né? Muito, vamos dizer assim, volumosa, uma informação muito volumosa pode, ao invés de ajudar, complicar mais. Então, cada frase sendo falada com cuidado, com atenção, com calma, com coerência. Se é um diálogo, é para se observar o efeito de cada frase, de cada palavra, junto àquele espírito. São situações que necessitam ser, assim, bem orientadas, para que o trabalho não se perca. E André Luiz continua falando. Entendamos cada espírito sofredor, isso é lindo, qual se nos fosse um familiar extremamente querido, e acertaremos com a porta íntima, através da qual lhe falaremos ao coração. É muito lindo, né? Porque um familiar querido nosso, quando ele está sofrendo, a gente fala assim, o que eu posso fazer para melhorar? Primeiro a gente vai tentando os recursos, né? Mas depois, às vezes, em um determinado momento, o que eu posso fazer para você ficar melhor? É um banho que vai melhorar você? É uma comidinha? Se é uma dificuldade, né? A gente procura fazer, até se é uma dieta, aquele alimento da melhor forma possível. Estou lembrando de uma tia, há muito tempo, né? Uma tia Julieta, ela desencarnou há muito tempo, há quase 30 anos. E aí eu era bem mais nova, e ela cozinhava, né? Ela era muito caprichosa, era casada com um marido mineiro, e ela dominava assim, a cozinha mineira, mas aí naquele momento a pressão estava muito alta. E era sem sal e sem gordura. Ah, meu Deus do céu, né? Muito difícil. E aí eu lembro que uma vez eu fiz um arroz, quer dizer, uma vez não. Como é que eu vou fazer o arroz para ela? Eu fiz um arroz escaldado, que era para ficar soltinho, né? Fervido, sem a gordura. Mas aí aquele arroz branco escaldado, né? Aí na água eu lembro que eu botei um alho, eu botei uma cebola, né? Tentei botar assim, algo raladinho, alguma coisa para dar um gostinho, mas não tinha o sal nem a gordura, né? E aí eu lembro que eu botei no pratinho aquele arroz com legumezinho cozido, né? E no arroz eu piquei umas salsinhas assim, para ficar bonitinho, né? Para ficar bonitinho. E ralei uma cenourinha assim. Aí ela falou assim, minha sobrinha, quanto carinho, né? Mas ela falou assim, mas realmente o arroz não fica gostoso. Mas ela agradeceu o carinho e ela acabou se alimentando. E aí cada dia eu colocava ali no alimento uma forma engraçadinha, uma coisa pitoresca para se tornar mais agradável. Esse é o carinho que a gente tem com o ente querido, né?
E é esse carinho que a André Luiz está estimulando para a gente ter com o espírito que chega à reunião mediúnica. Porque também ele é um familiar nosso. E olha que familiar íntimo, ele é nosso irmão. Ele é filho de Deus. Ele é alguém que está portando dificuldades que nós muitas vezes temos, ou até em algumas situações até passaremos por essas mesmas dificuldades. Então nós precisamos estar assim muito atentos. Nós precisamos estar assim muito contritos, né? Nesse grande movimento que a espiritualidade vai fazendo junto a nós. E sobre o ponto de vista da reencarnação, quem poderá dizer que aquele que está ali como um estranho, como um enfermo, para ser socorrido, apresentando angústias, apresentando incongruências, apresentando destemperos, quem sabe não foi ele, numa outra encarnação, um familiar nosso, né? Alguém que passou pelo nosso caminho e nos marcou, nos prestou um favor. E a gente começa a pensar assim, mas prestar um favor a alguém que foi bom? Gente, para cair, basta estar de pé. Cometer equívocos é algo comum a todo aquele que está aprendendo. E nós não podemos, assim, abandonar a ideia de que todos nós somos aprendizes da lei de Deus. Nenhum de nós está pronto. A cada momento, a gente vai se aprontando, né? A gente vai se organizando, a gente vai se arrumando, a gente vai vendo aquilo que tem a ver, dentro da lei, que a gente já consegue fazer. Porque nem tudo a gente consegue fazer, né? Tem situações que estão no nosso racional, mas ainda não fazem parte do nosso, vamos dizer, do nosso dia a dia, da nossa rotina. E há situações até que que há uma impossibilidade da gente entender e praticar totalmente. Mas não quer dizer que sejamos maus. Assim também, meus amigos, é o amigo espiritual que está chegando. Ele chega, ele consegue se apresentar tal qual é, e a gente não tem nem noção do trabalho da espiritualidade. Para que ele se apresente assim, para que ele se sinta confortável para se apresentar assim, com certeza foi estabelecida uma relação de confiança, foi estabelecido um clima de equilíbrio para que ele possa se apresentar assim. E o plano espiritual conta com quem? Com nós, médiuns, para sermos aquele ponto de apoio, né? Aquele ponto para o socorro inicial que vai ser dado. Então, que a gente sempre pense nessa posição de humildade, de bondade, de vigilância, de segurança junto a esses irmãos. E quando a coisa estiver muito difícil, que a gente use essa técnica de André Luiz, que a gente consiga olhá-lo como um familiar extremamente querido. E se a gente conseguir olhar assim, a gente vai acertar, né, a porta íntima, o ponto de agrado, né? E aí, quando a gente consegue falar o coração, meus queridos, o trabalho está ganho, né? O trabalho está feito. E aí André Luiz fala que neste e nos próximos capítulos são indicadas algumas atitudes naturais dos médiuns psicofônicos em transe. Lembrando que nós trabalhamos hoje o capítulo 32, Manifestação do Enfermo Espiritual, parte 1, primeira parte. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.